É que para mim apareceu já Pronto, lá. agora sim. Tá. Boa noite. Eu me chamo Leonardo Barcelos, eu sou do CENF. Sou o Lucas, representando aqui o da L. E nós estamos dando início à palestra IoT, Aplicações e Tecnologia LoRa, que é uma parceria entre CENF, CEECA e DAEL. Nessa palestra serão abordados alguns tópicos sobre aplicações de tecnologia LoRa, como, por exemplo, breve conceituação de IoT, aplicações e potencial no Brasil, conceituação de LPWAN, completa apresentação da tecnologia LoRa, LoRaWAN, e casos de uso. Se você tem interesse em saber mais, nos acompanhe. Nosso palestrante nessa noite é o Newton Gomes Valente, que é graduado em Engenharia Elétrica com ênfase em Eletrônica pela Escola de Engenharia Mauá e pós-graduado em Análise de Sistemas pela Universidade Mackenzie, sócio fundador da Vagon Engenharia Limitada e da Vagon Eletrônica Indústria Limitada. Além disso, é professor nos cursos de pós-graduação do Instituto Mauá de Tecnologia, especialista em IoT com foco em tecnologia LoRa. Também é especializado em sistemas embarcados e microcontroladores, hardware e firmware, plataformas wireless, protocolos e interfaces de comunicação, aquisição e tratamento de dados. Lembrando que ao longo da palestra vocês podem ir mandando as perguntas através do chat, que ao final nós iremos abrir o espaço para respondê-las. Em nome de todos os estudantes de Engenharia Física, Engenharia de Controle e Automação e Engenharia Elétrica da URGS e de todos os participantes do evento, agradecemos pela disponibilidade e presença. Agora com o senhor, Newton. Boa noite, pessoal. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, agradecer ao professor Cristiano. Nós nos conhecemos numa feira que eu estive presente há umas 2 semanas em Caxias do Sul, e tive a grata satisfação de ser convidado para participar da semana de eventos que vocês estão patrocinando, falando um pouquinho sobre tecnologia LoRa. Meu nome é Newton Gomes Valente, eu sou fundador da Vagon Eletrônica e da Vagon Engenharia. Nós somos parceiros homologados pela Microchip. Microchip é um fabricante mundial de componentes eletrônicos. Elas fabricam microcontroladores, memórias, sensores, sistemas para controle de potência, reguladores de tensão, uma família enorme de componentes eletrônicos. E nós somos design partners homologados aqui no Brasil desde 2012. Por conta dessa parceria, em 2016, eu fui convidado para fazer a divulgação da tecnologia LoRa no Brasil. E aí nós iniciamos uma série de seminários, palestras, cursos, acompanhamento, suporte aos clientes da própria Microchip, e iniciamos o desenvolvimento de alguns produtos com essa tecnologia. A tecnologia LoRa, o tema da nossa palestra hoje, ela é IoT, aplicações e tecnologia LoRa. Então vamos iniciar aqui o nosso bate-papo com a seguinte questão. Eu acho que a maioria de vocês já conhece, já ouviu falar, mas vamos tentar conceituar o que é a internet das coisas, tá? De acordo com a IBM, a internet das coisas é uma rede de objetos interconectados, incorporados com eletrônica e com software, com sensores e atuadores que coletam e transmitem dados para a internet de uns para os outros, tá? O que ela permite? Permite manter dispositivos conectados real-time, que a comunicação aconteça sem intervenção humana, armazenar os dados na nuvem, contribuir para a Big Data, né, para grandes volumes de dados, oferecer uma visão de alto nível, analytics. Esses são os quatro níveis básicos da internet das coisas, né? Você tem a camada de hardware, você tem a camada de armazenamento de dados, a camada de analytics e os dashboards, por onde você consegue fazer consulta de dados de forma distribuída. Então, vamos botar alguns exemplos disso para vocês daqui a pouquinho, né? Essa consulta ela pode ser feita de qualquer parte do globo, por uso de múltiplos dispositivos, smartphones, tablets, notebooks, computadores, etc. E permite
o compartilhamento dessas informações. Isso é o mais importante da internet das coisas. É que você tem as informações coletadas em determinados ambientes e difundida e compartilhada para que você possa, analisando esses grandes volumes de dados, né, tomar decisões a respeito de determinados eventos. Então, isso é o que conceitualmente é a internet das coisas, tá? A internet das coisas, a gente chama, ela é uma das tecnologias habilitadoras. Ela permite que outras tecnologias, que outras verticais, em conjunto com outras tecnologias, elas gerem algum valor, elas consigam atender demandas de mercado. Por exemplo, você tem lá a vertical de agronegócios. Então, você tem a parte de sensoriamento, você tem toda a parte referente a parâmetros específicos de análise de solo, de análise de crescimento, de irrigação e de uma série de outros parâmetros. E a internet das coisas, ela é uma das tecnologias que, junto com a inteligência artificial, que vai verificar uma imagem de uma dada plantação, por exemplo, vai fazer análise daquela imagem e verificar se a coloração da folha está esverdeada ou está muito amarelada, pode ter uma doença, pode ter uma praga, ou seja, a inteligência artificial é uma das tecnologias. O Big Data, análise de dados, é outra tecnologia. E o IoT, que é exatamente a que permite que as coisas estejam interconectadas, é mais uma das tecnologias habilitadoras. Quais são as aplicações do IoT? As mais variadas possíveis. A imaginação é o limite. Lá no finzinho dessa apresentação, eu vou mostrar um exemplo de um produto que foi desenvolvido e que mostra o quão disruptivo são as aplicações que utilizam a internet das coisas, né? Por exemplo, medir o crescimento de uma árvore. Aquele slide final eu vou deixar lá para o final mesmo para vocês entenderem o quão isso é novo, né? Mas a imaginação é o limite. Então você tem desde monitoração de localização, de estado de bens de consumo, parâmetros biométricos de uma pessoa, controle de transporte inteligente, de logística, distribuição de energia, as casas inteligentes, distribuição logística, já comentei, a parte de segurança pública, né? Você tem alguns, eu vou dar um dos slides, a gente vai mostrar a questão de iluminação pública sendo controlada de forma inteligente, indústria e manufatura, você tem hoje máquinas sendo monitoradas para que você consiga predizer se essa máquina vai dar um problema ou não. Gestão de agricultura, recursos naturais, esse é um dos números mais importantes que temos aqui no Brasil. E as cidades inteligentes, né? Então, por exemplo, você tem hoje uma determinada região da cidade sendo monitorada com uma antena ou com um sistema que vai receber esses dados, medindo, fazendo controle de energia elétrica, monitorando se o seu gás está para acabar ou não, se a lixeira que tem lá na rua ela está cheia ou não. Com isso você consegue otimizar o sistema de coleta, por exemplo, né? Fazendo controle de tráfego, fazendo monitoração de eventos de incêndio, terremotos e outros tipos de eventos naturais. Então, tudo isso são aplicações muito fortes hoje que a internet das coisas permite que você faça isso. E nós vamos entender o porquê que algumas tecnologias que são de internet das coisas permitem que a gente faça esse tipo de controle e de aplicação se tornar viável. Nós temos, por exemplo, a parte de medição de água, de energia, de gás. Hoje, um exemplo típico de aplicação de IoT são os hidrômetros, né, os medidores de água. Você tem hoje, na grande maioria eu diria que não, quase que na totalidade das cidades do Brasil,
você tem uma pessoa que vai até a sua residência uma vez por mês e vai tirar a leitura do reloginho lá que indica quanto teve de consumo de água na sua casa. Hoje nós temos já alguns dispositivos que você conecta a este hidrômetro através de um sensor que é colocado aqui na parte de cima dele, que consegue monitorar quantos giros um determinado ponteirinho desse deu, e com isso você consegue identificar quanto houve de consumo de água. E de forma autônoma, esse dispositivo, uma vez por dia, envia essa informação para uma central que vai coletar esses dados e distribuir isso para a empresa de saneamento e águas da tua cidade. Enviando uma única mensagem por dia, você tem 30 vezes mais informação do que aquela do senhorzinho que vai passar uma vez por mês. E o que isso traz de benefício para a gente? Por exemplo, você consegue verificar se você está tendo um consumo demasiado ou não. O teu perfil de consumo eu gasto, sei lá, 120 litros de água por dia, entre fazer comida, tomar banho, lavar a calçada, lavar meu carro, ou seja, em média por mês eu gasto 120 litros por dia. É um número, tá? Um chute. Mas se de repente esse número passar para 170, 180, será que eu não estou com vazamento? Será que não houve algum problema com a minha instalação hidráulica? Então, estes são os grandes benefícios da internet das coisas. Eu parei nesse slide porque a aplicação de água é muito interessante. É um exemplo bem típico de IoT e da tecnologia LoRa, que nós vamos comentar daqui a pouco, porque ali do lado do teu hidrômetro, via de regra, você não tem uma tomada. Você não tem como ligar um equipamento elétrico que ele fica energizado por muito tempo. Então, essa é uma outra característica dos equipamentos, dos dispositivos desenvolvidos para IoT, é que eles devem ser autônomos, tá? Então, assim, ele tem que ter longas distâncias, eu tenho que conseguir fazer com que a minha informação chegue a longas distâncias, mas com consumo de energia muito baixo, tá? Então, aqui, isso começa a habilitar você fazer medição. Energia elétrica não, né? Porque energia elétrica você tem energia abundante, mas no caso de água, no caso de medição de consumo de gás, esse gás encanado de rua que a gente utiliza, por exemplo, no caso de você medir parâmetros ambientais, como temperatura, umidade, pressão barométrica, pluviometria e outros dados que fazem parte do dia a dia de uma grande cidade, você começa a ter a internet das coisas viabilizando tudo isso. Um outro segmento extremamente importante é o segmento de indústria, que hoje nós temos aí, inclusive fiquei sabendo, fiquei muito contente em saber que a região aí do estado do Rio Grande do Sul, região de Porto Alegre, Caxias do Sul, tem um polo industrial muito forte e que a indústria 4.0 aí nessa região é uma das mais desenvolvidas, né? Isso me trouxe grata satisfação em saber disso. E é um ambiente riquíssimo para uso da internet das coisas, dos dispositivos conceituados para a internet das coisas. Nós temos, por exemplo, algumas aplicações aqui em São Paulo, com uma montadora de veículos, onde nós colocamos alguns dispositivos com acelerômetro. O acelerômetro é um componente eletrônico que percebe a aceleração, ou seja, você consegue detectar uma aceleração ou se esse componente está em movimento, por exemplo, né? Então, nós acoplamos um dispositivo muito pequeno no mancal de um eixo de uma máquina que tem um rolamento, e essa máquina ela tem uma vibração padrão, ela tem um perfil de vibração que é um perfil bem padronizado, bem conhecido. Então você consegue fazer com que esse dispositivo aprenda esse padrão de comportamento da máquina, e caso essa máquina venha a ter um comportamento diferente, ou ele pare de vibrar, ou ele comece a vibrar de forma mais abrupta do que aquele padrão de vibração que ele está, essa máquina pode vir a apresentar um problema. Então você consegue, por exemplo, predizer que aquela máquina vai ter um defeito. Então, para a indústria automotiva, por exemplo, onde minutos de uma fábrica parada representam algumas centenas de milhares ou até milhões de reais,
você ter uma linha de produção parada pode ter um impacto muito grande. Então, se você consegue predizer que uma determinada máquina, um determinado dispositivo vai apresentar um problema e ele pode gerar uma interrupção na tua linha de produção e você poder atuar nisso, naquela máquina, antes dela gerar esse problema, através, é óbvio, da informação que o dispositivo está te enviando, da análise que você faz dos dados enviados, você consegue tirar informações desses dados que consegue te dizer, olha, aquela máquina vai parar em 2 dias, em 3 dias, em uma semana, e você consegue fazer com que o teu pessoal de manutenção corrija esse problema antes do que a máquina apresente um determinado defeito. Uma outra aplicação muito interessante também da área automotiva, que é uma área que caracteriza muito a indústria de montagem, né, tem muitos componentes envolvidos, é que você tem determinados pallets, e aqui nessa imagem, por exemplo, bem aqui no meio, a gente vê essas peças amarelas, são pallets metálicos que transportam escapamentos montados, capô, uma parte da porta do carro, o bloco do motor e etc. E essas peças, normalmente, elas não são fabricadas na montadora. Elas vêm para a montadora de vários fornecedores que estão distribuídos nas mais variadas regiões do país. E a gestão logística desses pallets é algo muito importante. Esses pallets são, via de regra, muito caros, porque eles são construídos de metal, eles têm uma estrutura toda muito bem definida. Então, uma das coisas que estão se fazendo hoje é, você coloca um dispositivo que tenha que você acopla a este pallet, por exemplo, e que tenha lá um GPS, um sistema de localização qualquer. Então, você tem em um determinado fornecedor 300 pallets, 150 deles estão empilhados sem uso nenhum, e você tem um outro fornecedor numa outra região do país com déficit de pallet que ele precisa colocar o material para mandar para a montadora e não tem disponibilidade. Essa é uma situação real que acontece e que o uso da internet das coisas permite, através de análises de logística desses pallets, você conseguir otimizar a quantidade que você envia para um e para outro, e se você tem determinado número de pallets ociosos em um determinado local e você enviar para o outro, você consegue fazer uma gestão de tal forma que você não tenha esses problemas de falta ou de ociosidade de um determinado componente desse lá na indústria. Esses são apenas alguns exemplos, existem milhares de outros. Tá? Nós temos aí, na região do Sul, uma empresa que tem 1.200 teares. E o tear, quando ele rompe um daqueles fios que faz a trama do tecido, o tear para automaticamente, porque senão eu vou ter um tecido defeituoso. O que nós fizemos foi acoplar ao lado do rotor do motor. O motor, quando ele gira, ele gera um campo magnético oscilante. Nós colocamos um sensor de campo magnético ao lado do motor. Então, o normal é que você tenha o seu sensor percebendo essa oscilação. Quando a oscilação ela para de acontecer, é porque o motor parou de girar. Então, você imediatamente gera uma informação que chega através de um sistema de comunicação de dados até, por exemplo, o smartphone do responsável por aquele tear, que manda efetivamente alguém imediatamente tomar uma atitude de correção daquele defeito. Então, estas são as grandes aplicações que a internet das coisas disponibiliza para a gente. Tá? Uma outra aplicação que era praticamente inviável é a questão de rastreamento de, por exemplo, animais de estimação, de você colocar um rastreadorzinho na mochila do seu filho, numa bicicleta. Por quê? Porque os sistemas de rastreamento baseados em telefonia celular e outras tecnologias, eles consomem muita energia. E como o cachorrinho, a bicicleta e a mochila do seu filho não tem uma fonte de energia para carregar a bateria desse dispositivo, você tinha uma dificuldade muito grande em ter que ficar tirando o dispositivo, recarregando, etc. Então, as tecnologias de IoT, por serem tecnologias de baixíssimo consumo de energia,
elas começam a viabilizar esse tipo de aplicação. Então, hoje você bota lá um rastreador no seu cachorrinho, no gato, ou na sua bicicleta, e esse dispositivo dura semanas, às vezes até meses, fazendo a monitoração, sem que você precise recarregar ali todo dia, 2 vezes por dia, ou uma vez a cada 3 dias. Então, isso também são aplicações que estão se tornando muito viáveis por conta dessas novas tecnologias. E o LoRa é uma das tecnologias que permitem isso. Outro nicho de aplicação muito importante é a área de mineração. Na monitoração de máquinas, essas máquinas de mineradoras são gigantescas. Um dos problemas que acontece com frequência é que o operador da máquina, via de regra, por ela ser muito grande, ele tem um campo, uma área cega, né, um campo de visão interrompido pelo próprio tamanho da máquina. Então, ele às vezes passa por cima de algum equipamento, às vezes ele pode atropelar uma pessoa. Então, se você consegue, com dispositivos instalados nas pessoas e nas máquinas, e nos outros equipamentos, o próprio motorista, o condutor dessas máquinas, ele recebe uma informação: olha, você está chegando muito próximo de um determinado, de alguma coisa que você não pode estar muito próximo, para aí, vamos ver o que acontece. Então, são sistemas de alerta e de alarme que conseguem te gerar em tempo real uma informação que você deixe de colocar alguém ou algum instrumento, algum equipamento em risco. No caso dos mineradores, por exemplo, via de regra, mineradores estão em regiões subterrâneas e existem determinadas regiões que emitem gases que são inodoros e incolores e são extremamente nocivos à saúde do ser humano. É aquela história do filme de antigamente, que você via uma gaiola com um passarinho na mina, que quando o passarinho vinha a morrer, o pessoal saía correndo porque tem um gás tóxico ali. Isso é uma brincadeira, é um negócio assim meio lúdico, mas que mostra exatamente esse tipo de problema. Então, o que a gente tem feito? Nós temos pequenos sensores de gás. Devo até ter um aqui, eu vou até separar, depois eu mostro para vocês. São pequenos sensores que fazem a detecção de alguns tipos de gás, metano, butano, gás liquefeito de petróleo, CO2, amônia, e aí você consegue colocar isso no colete ou no capacete do minerador, e caso ele esteja sob a presença de alguns gases nocivos, você consegue medir a concentração desses gases e gerar um alarme, não só para o usuário, para o minerador, mas também para a central de segurança, para o pessoal responsável em manter a segurança desses mineradores, para que eles possam agir de forma imediata. Então, essas são as grandes aplicações que a internet das coisas propiciam. Esse segmento é o de número 1 no nosso país, tá? Você tem aqui, por exemplo, nas granjas, existe um problema enorme, que o próprio dejeto das galinhas, dos frangos, eles geram gases que são nocivos para eles. Então, a grande concentração de dejetos, elas geram gases. E a monitoração desses gases é algo importante, porque se níveis de concentração de alguns tipos de gases começam a subir, é mandatório que você ligue um sistema de exaustão. Agora, por que eu não vou deixar o sistema de exaustão ligado o tempo todo? Eu vou consumir energia. Então, você consegue, com pequenos dispositivos distribuídos ao longo do teu ambiente, monitorar determinados parâmetros e não só gerar alarmes, mas otimizar o consumo de energia, otimizar o consumo de água, disparar um processo de limpeza da área de forma inteligente, tá? De forma adequada, de forma a não ter nem ociosidade e nem perda de recursos. Tá? Esse que é o grande motivo da gente estar estudando tão profundamente essas questões de internet das coisas. Uma outra
Uma outra aplicação bem interessante que a gente desenvolveu é um sistema de monitoração de movimentação do gado. Então, é um dispositivo que você prende ou no pescoço do gado ou na orelha dele, de forma que ele vai medir o padrão de comportamento do gado. O gado ele tem um padrão bem determinado de comportamento. Então, se ele está se movimentando de forma muito abrupta, ele pode ter entrado num processo convulsivo, ele pode estar com uma doença. Se ele para de se movimentar durante muito tempo, esse gado, essa vaca pode estar doente. Ele pode morrer lá no pasto e transmitir a doença dele para vários outros. Então, o fato de você poder identificar que aquela cabeça de gado, aquele boi, aquela vaca está com um comportamento de movimentação diferente, você pode tomar uma atitude antes que ele gere um problema maior para o resto da manada e você consegue fazer um controle melhor e mais eficiente dos recursos que você tem. Eucalipto, né? A gente está mostrando aqui eucalipto. O ponto de corte, as grandes companhias de papel e celulose, elas têm plantações de hectares e hectares de eucalipto. E o ponto de corte do eucalipto, ele é definido pelo diâmetro médio da árvore. Hoje, como é que isso se dá? Existe um dispositivo que é colocado em algumas árvores, isso é um processo estatístico, eles colocam um certo número de dispositivos desses em cada área de plantação, e uma pessoa tem que ir lá ler, porque é um dispositivo que tem um tipo de um ponteirinho que vai crescendo, e você precisa de alguém para fazer a leitura, que a cada 20 dias, a cada um mês, a cada 2 meses vai fazer essa leitura e verificar se o ponto de corte ideal para aquela plantação chegou no ponto certo ou não. Hoje, com a internet das coisas, você tem dispositivos que, de forma autônoma, identificam que aquela árvore específica chegou num determinado diâmetro, e ela, quando ela chega no diâmetro esperado, ela manda uma informação lá para uma central que vai contabilizando de todas as árvores que estão sendo monitoradas, e quando a maioria, ou quando todas essas árvores identificarem que elas estão com o diâmetro médio atingido, você libera para o corte. Então, você otimiza o uso de recursos humanos daquela pessoa que vai fazer a leitura, você diminui o número de erros, porque o erro humano ele é inerente a esses processos, e você consegue ter um sistema totalmente autônomo e muito mais otimizado. Eu tinha comentado para vocês lá no começo sobre um sistema de controle de iluminação pública. Essa foto aqui, ela está mostrando que em uma determinada região você tem as luzes bem intensas e lá no fundo as luzes estão mais fraquinhas. Já existem na Europa e em alguns locais aqui no Brasil sendo implantados, em que você põe detectores de movimento próximo dos postes. Então, quando você tem uma região de intenso movimento, ou de movimento, seja ele qualquer, você aumenta a intensidade luminosa daquela região. E nas regiões que você tem nenhum movimento, você dimeriza, você baixa a intensidade de luminosidade daquela região, não desliga completamente, mas mantém mais baixa, para que você possa otimizar o uso de energia elétrica, ou seja, você não consome energia elétrica nas regiões onde você não tem movimento de forma desnecessária. Então, isso é uma forma mais inteligente de uso de recursos. Tá? Então, são cases interessantes que a gente tem visto. Eu vou mostrar para vocês no slide seguinte os números do potencial da LP1. LP1 vem de Low Power One. One é Wide Area Network. No slide seguinte, nós vamos ver o que significa isso. Tá? E o Low Power é de baixo consumo. Então, esse é o mercado potencial levantado no final de 2019. O número potencial no Brasil é mais de 1,5 bilhão de dispositivos, ou seja, é muito dispositivo. Na parte de industrial e ambiental, né, ambiental e industrial, onde você tem lá incêndios em florestas, por exemplo, eu citei o crescimento da árvore, mas detectar se está tendo um incêndio ou não no meio de uma floresta,
de forma rápida então, assim, se você colocar determinados sensores que conseguem perceber fumaça, aumento de temperatura e alguns outros parâmetros, você consegue identificar se houve um incêndio ou não e imediatamente gerar uma resposta a isso. Poluição do ar, sensores de terremoto, em alguns países aí, não é o caso do Brasil, mas avalanches, neve, por exemplo, temperatura e ar-condicionado, medir a questão ambiental, né? Se tem um ar-condicionado lá ligado e ele não está gerando a temperatura desejada, esse ar-condicionado está com problema, vamos chamar alguém para fazer a manutenção. Então, essa parte de ambiente industrial, nós temos um potencial de 190 milhões de dispositivos. Tínhamos, esse número com certeza deve ter aumentado. Na parte de rastreamento, motores de motos, carros, bicicletas, crianças, animaizinhos de estimação, coisas, né? Minha mala, minha bicicleta, etc. Um potencial de 230 milhões no Brasil. Na parte de medição de energia, água, gás, infraestrutura e produção, metering mesmo, né? Medição de parâmetros, de vazão de ar comprimido, esse tipo de medição, 270 milhões de dispositivos. No que diz respeito a Smart Cities, nós temos aqui controle de estacionamento, tráfego, iluminação, infraestrutura, toda parte relativa a uma cidade inteligente, o nosso potencial é de 290 milhões. Quando a gente fala em segurança e smart home, né, casas inteligentes e segurança, 210 milhões, e o campeão aqui de números é, hoje no Brasil, agricultura. O nosso sistema agrícola no país, agro e pecuário, né, os dois, eles são muito carentes de tecnologia. Isso de uns 4, 5 anos para cá é que existiu realmente né, caiu a ficha de que nós precisamos melhorar e otimizar os nossos processos produtivos na agricultura e na pecuária. Com a quantidade de terras férteis que nós temos aqui no Brasil, com o uso adequado, eficiente, inteligente dessa terra, dos defensivos agrícolas, dos sistemas de irrigação e tudo isso, nós podemos potencializar esse país de forma muito grande. E é muito carente ainda. É o campeão de números aqui por conta disso, tá, pessoal? Vamos entrar agora, e até aqui eu vim falando um pouquinho do que é a internet das coisas, de qual é o seu potencial, de quais são as suas aplicações, e agora nós vamos entrar um pouquinho num aspecto de cunho um pouco mais técnico, mostrando efetivamente as tecnologias e, de forma específica, o LoRaWAN. Tá? Esse aqui é um quadro que nos mostra alguns tipos de tecnologias, topologias e tecnologias utilizadas em internet das coisas. Né? Nós temos as PANs aqui, as PANs, que são as Personal Areas Networks. O N sempre é o network, tá? Nós temos as Personal Areas Networks, que são redes de alcance muito pequeno. O que caracteriza bem esse tipo de rede é o Bluetooth, por conta de você consegue integrar vários dispositivos, você consegue botar um fone de ouvido, você consegue ter o seu relógio sendo conectado ao seu smartphone, você consegue ter uma gama enorme, a sua webcam, uma série de fazer até o seu computador se conectar com o seu celular para que ele sirva de gateway de internet, de um ponto, access point de internet através do Bluetooth. Tudo isso você consegue, mas numa área de abrangência muito pequena, uma região geográfica muito pequena. Então essas são as personal areas. E aí o Bluetooth é o que mais caracteriza. Nós temos as Local Area Networks, que são de abrangência um pouco maior. Hoje essas áreas, essas Local Areas, elas estão aumentando um pouco, né? Existem algumas tecnologias que estão expandindo um pouquinho, mas era antigamente aí da ordem de 100 metros, de 50 a 100, 150 metros. Hoje nós já temos aí algumas tecnologias de áreas locais
de ordem de 800 metros, mais ou menos, tá? O que caracteriza essas redes o Wi-Fi, e o Zigbee também está incluído dentro dessa categoria, tá? É uma outra tecnologia que faz mesh, que você consegue transmitir de um dispositivo para outro, até ele sai de um ponto, chega a um ponto, passando por vários dispositivos, se chama rede mesh. O Zigbee faz parte dessa categoria da Local Area Network também. E aí nós temos as Wide Areas Networks, que são as wide, de grande, de larga abrangência, né, de abrangência, de uma maior abrangência, digamos assim, que aí você tem da ordem de quilômetros, tá? De alguns quilômetros até dezenas de quilômetros. Quem se caracteriza... e o LP da WAN aí vem de Low Power. Então nós temos as WANs, que a WAN, grande caracterizador de uma WAN são os sistemas de telefonia celular, 2G, 3G, 4G, o LTE, agora vindo aí o 5G, que são redes que você tem uma abrangência maior aí, um ponto de acesso, uma antena em um sistema desse, e consegue cobrir uma região de alguns quilômetros aí. E surgiram algumas novas tecnologias nos últimos 10 anos, digamos assim, talvez um pouco menos, que são o Sigfox, o LTE Cat M1, NB-IoT e o LoRa, que são tecnologias que se enquadram aqui no LPWAN. Tá? Então, são redes de longo alcance com baixo consumo de energia. Para que essas redes foram concebidas? Para que esse tipo de rede foi concebida, né? Para que você tenha o baixo custo, e aqui quando a gente fala em baixo custo, não é só do dispositivo, é o baixo custo da infraestrutura e do sistema de assinatura. Hoje você, para usar o seu telefone celular, você tem que pagar para uma da operadora. A LPWAN, em alguns modelos de LPWAN, você tem algo muito similar. Você paga para um determinado operador, só que o valor pago da ordem aí, vamos falar, você tem hoje algumas operadoras de LPWAN. Aqui no Brasil existe uma operadora de LPWAN que cobra de R$9, R$10 até R$40, R$50 por ano por dispositivo. Comparado com o que você paga hoje aí no seu telefone celular, existe uma diferença bem grande. Então, as LPWANs foram concebidas para baixo custo do dispositivo, da infraestrutura e dos serviços, tá? Dos serviços de comunicação de dados. Foram concebidas para que você tenha longo alcance, baixo consumo de energia, baixíssimo consumo de energia. Você tem aí dispositivos hoje. Nós temos, por exemplo, um desses hidrômetros que eu mostrei para vocês, rodando na cidade de Joinville, desde novembro do ano passado, já faz um ano, com duas pilhas AA, e ele consumiu 0,3 volts. Ele saiu inicialmente com 3 volts, que é o que dá as duas pilhas, e hoje ele está com 2,70 alguma. Eu mostro para vocês o quanto ele tem de energia lá, de carga de bateria ainda. Então, assim, é baixíssimo. E esse dispositivo, ele está enviando informação 3 vezes por dia. Tá? E segurança. Ter segurança implícita no teu protocolo hoje é extremamente importante. Eu não sei se todos vocês ficaram sabendo ou não, mas há pouco tempo, as câmeras IP, câmerazinhas que monitoram a tua casa, que você vê pelo seu celular, algumas delas foram hackeadas, e os hackers conseguiam verificar, monitorar a tua casa, saber se tinha gente lá, se não tinha gente lá, o tempo todo. Sistemas de desenvolvimento com Arduino, com Raspberry, pessoal que faz o desenvolvimento, que na época, há alguns anos atrás, você não tomava cuidado com segurança, também sofreram hackeamento, e o cara conseguiu entrar no computador da casa do cara através de uma plaquinha de desenvolvimento que estava conectada na rede dele. Então, ter segurança
intrínseca aos protocolos de comunicação, intrínseca ao hardware que você está desenvolvendo, é um dos fatores que foram analisados na hora de você desenvolver essas redes de baixo consumo. Tá? Quais são as características dos dispositivos desse tipo de rede? Primeiro, que sejam de baixo consumo. Eu não vou ter um dispositivo lá no meio da floresta, verificando se vai ter incêndio, ou monitorando a temperatura e umidade do solo de uma plantação de cana, ou para ver se o diâmetro da árvore chegou com um equipamento ligado na energia elétrica. Não tenho isso, não posso ter isso. E o tempo de uma plantação sair do cultivo até a colheita são meses. Então, ser de baixo consumo é uma das características mais importantes das redes LPWAN e dispositivos utilizados em Internet das Coisas. Comunicação a longas distâncias. Eu não vou ficar colocando 300 antenas na minha fazenda para monitorar a temperatura da umidade do solo da minha plantação. Se eu conseguir botar uma única antena bem posicionada e essa antena me der uma cobertura da ordem de 10, 15, 20 quilômetros, isso seria ideal. Então, esse é o segundo elemento importante nas redes LPWAN. Baixo consumo, comunicação a longas distâncias, ele tem que ser wireless, tá? Não faz sentido você ter um dispositivo conectado a um cabo, tamanho reduzido, ele tem que ser muito robusto, porque ele vai estar, via de regra, em ambientes agressivos, não só com relação a intempéries, mas aquele caso do pallet, por exemplo, quando você vem com uma empilhadeira para levantar um pallet daquele, ele sofre impacto, ele tem uma série de condições de ambiente que exigem uma certa robustez, que tem alta confiabilidade, porque esse dispositivo ele vai estar enviando dados importantes para aquela sua dada aplicação. Ele tem, obrigatoriamente, que ter uma certa inteligência embarcada, seja ela muito simples, simplesmente de ler um sensor e enviar essa informação através de um determinado protocolo de comunicação para um dado banco de dados onde esse dado vai ser tratado, seja só isso, eu vou ler o sensor, enviar o dado, mais nada, como eu posso também ficar monitorando. No caso do incêndio lá na floresta, eu não preciso ficar enviando dado uma vez por dia, 5 vezes por dia, ou seja lá o que for. Eu posso enviar até uma vez por dia para o dispositivo dizer assim lá para a central, olha, minha bateria está com tanto de nível, e só isso, mais nada. Mas, desculpa, a partir do momento em que houve um excesso de temperatura, eu detectei fumaça naquele ambiente, aí eu preciso entrar num modo de alerta e começar a mandar mensagem uma atrás da outra. Olha, eu estou nessa situação, eu estou nessa situação, eu estou nessa situação. Então, essa inteligência de poder comparar os parâmetros, no caso da vibração do motor, por exemplo, você aprender uma vibração, um padrão de vibração de um eixo de uma máquina, e depois comparar isso com variações não condizentes com aquele padrão, também exige uma certa inteligência. Existem algoritmos que façam essa inteligência se tornar embarcada. São dispositivos que, via de regra, precisam fazer algum sensoriamento e alguma monitoração, e alguns deles até fazer o acionamento. No caso do hidrômetro, por exemplo, vou voltar ao hidrômetro, porque ele é o caso clássico, ele tem todas essas. Ele precisa ter baixo consumo, ele precisa comunicar a longa distância, ele tem que ser wireless, tem que ser pequeno, ele tem que ser robusto, porque ele vai estar em um ambiente exposto. A dona de casa vai lavar o quintal, ela vai jogar água em cima do onde está o hidrômetro e vai molhar. Ele tem que ter alta confiabilidade, ele tem que ter uma inteligência embarcada para poder ler os dados do hidrômetro e mandar essa informação para a central. Ele vai fazer um sensoriamento e monitoração, e ele também, em alguns casos, tem um acionamento. Em determinados casos, você tem um sistema com uma solenoide que ele emite um pulso e fecha. Então, o cidadão deixou de pagar a conta de água, a própria companhia elétrica manda um comandinho lá para um sistema que vai mandar cortar a água daquele sujeito. Então, ele tem todas essas características. Por isso eu volto a ele todo tempo, tá?
E agora nós vamos começar a falar um pouquinho de LoRa, pessoal. Nós falamos aqui de IoT, suas aplicações, o potencial, nós dissemos um pouquinho do que são as características dos dispositivos, e agora o que é o LPWAN, né? E agora nós vamos começar a falar um pouquinho do LoRa. O LoRa é a contração de Long Range, é o típico longas distâncias, tá? Em um determinado momento, algumas indústrias, a Semtech é a empresa que desenvolveu a tecnologia LoRa. Nós vamos entender como é que o LoRa consegue fazer tudo isso. É bem interessante a forma como ele consegue chegar a longas distâncias. E aí algumas empresas olharam para essa tecnologia e falaram assim, poxa, bacana, a tecnologia existe, a gente consegue chegar a longas distâncias, o hardware permite baixo consumo, mas nós precisamos padronizar o uso desta tecnologia. Para quê? Para que vários fabricantes e vários dispositivos possam se conectar a uma mesma rede. Da mesma forma que você hoje simplesmente compra o seu aparelho de telefone celular, põe o chip e seja ele da marca que for, o chip do fornecedor que for, ele vai se comunicar na rede de uma determinada operadora. A mesma coisa, a mesma ideia surgiu, e aí criaram o LoRa Alliance. É uma aliança, que é uma associação de membros aberta sem fins lucrativos, que no início tinham apenas 8 integrantes. Hoje já são mais de 800, e isso nós estamos falando em 5, 7 anos de existência do LoRa Alliance. É uma aliança que padronizou o protocolo. Ele padronizou as camadas de níveis mais altos, ou seja, eu tenho um hardware que permite fazer o envio de dados a longa distância, que consome baixa energia, mas vamos padronizar o uso dessa brincadeira. Vamos fazer esse cara falar numa rede em que qualquer dispositivo que eu coloque nessa rede, eu consiga fazer com que esse dispositivo converse com outros dispositivos e com as antenas receptoras e assim por diante. Então, o LoRa Alliance foi criado com esse objetivo, tá? Que é padronizar as redes de baixo consumo e longo alcance, a LPWAN, baseado na tecnologia LoRa, e promover o uso e o sucesso do protocolo, que é o LoRaWAN. LoRa, pessoal, LoRa é a tecnologia de radiofrequência, é a modulação, é a forma de modulação de rádio que permite o envio das informações através de um sistema sem fio, que é o wireless, que é o radiofrequência. LoRaWAN é o protocolo de comunicação que usa esta tecnologia rádio, tá? Então, são duas coisas distintas. O pessoal fala LoRa, eu uso LoRa, eu estou usando LoRaWAN, o pessoal fala, eu uso LoRa, mas existe uma diferença conceitual. LoRa é a modulação de radiofrequência e LoRaWAN é o protocolo que foi desenvolvido numa camada mais acima que permite o uso do LoRa dentro de uma rede de uso aberto e genérico, tá? Como é que é a topologia dessa brincadeira? Nós temos 4 níveis. O nível mais baixo, que é o nível que a gente chama de end devices, nós temos uma camada um pouco mais acima, que é a camada dos gateways, uma outra camada, que é o network server, e a camada lá mais de cima, que a gente chama de application server. Essa rede, ela é muito parecida em termos de topologia com uma rede de telefonia celular. Nós estamos falando aqui de LoRaWAN, tá, pessoal? Essa é a topologia de uma rede LoRaWAN. Um dispositivo LoRaWAN, ele não fala diretamente com outro dispositivo LoRaWAN. Embora o LoRa, radiofrequência, permita que eu tenha dispositivos falando entre si, quando eu falo de LoRaWAN, um dispositivo não fala diretamente com o outro. Ele sempre fala com um gateway, envia informação para um gateway. Este gateway recebe as informações e transfere essa informação para o network server. Então vamos lá, nós temos a camada dos dispositivos, nós temos uma infraestrutura de antenas que estão distribuídas aí pelas cidades, pelo campo, seja por onde for, e nós temos um software que se chama Network Server, que gerencia toda essa rede. Ou seja, ele sabe se o teu dispositivo está cadastrado naquela rede ou não. Eu posso ter várias redes LoRaWAN,
rodando numa mesma região, no mesmo espaço geográfico. Porém, o meu dispositivo roda na rede A, o outro dispositivo roda na rede B e o outro na rede C. E um não pode falar na rede do outro. Então, para isso, da mesma forma como eu tenho o meu celular como operadora A, minha esposa o operadora B, meus filhos com operadora C e assim por diante. E um não fala na operadora da outra. Por quê? Porque você tem um registro do teu dispositivo em uma dada rede. E quem cuida desse registro e quem cuida do gerenciamento da rede é o Network Server. E o Application Server é a camada de aplicação. Quando você manda lá um dado de temperatura e umidade, quando você manda a posição de onde você está com o seu veículo, etc., você tem alguém que vai receber essa informação e vai botar isso no mapa, e vai colocar isso num dashboard mostrando temperatura e umidade, vai mostrar uma determinada medição de distância e seja lá o que for. Então, essas são as 4 camadas que compõem uma rede LoRaWAN. Tá? São camadas quase que físicas mesmo, tá? Você tem níveis dos dispositivos, níveis das antenas, é um software que gerencia essa rede e um outro software que faz a gestão da aplicação em si, do que eu vou fazer com esse dado. Algumas características importantes dessas redes, principalmente da rede LoRa, tá? Você tem consumo de energia baixíssimo. Essa região escura, ela é o que caracteriza a LPWAN. Essa região mais externa, ela caracteriza as redes de telefonia celular, 3G, 4G, 5G. E essa área mais escurinha interna aqui, ela é um comparativo só com a rede Zigbee. E aqui nós estamos comparando alguns parâmetros. Por exemplo, consumo de energia dos sistemas de telefonia celular é quase 10 vezes mais do que de uma LPWAN. O Zigbee fica aqui no meio do caminho. Largura de banda. LPWAN não foi desenvolvida, não foi concebida, não foi projetada para ter largura de banda. Ela é para uso em sensores. Você vai ler uma temperatura, você vai ler dados muito pequenos, com frequências, com latência. Nós vamos ver que a latência ela é alta. Tá? Então, assim, você precisa transmitir áudio, você precisa transmitir vídeo, esqueça. A LPWAN não vai te servir para essa aplicação. Entretanto, ela se aplica a muitas, enormes aplicações por conta das suas outras características. Tá? Então, aqui, largura de banda nem se compara, e agora com 5G isso aqui vai vir para cá, né? Ou seja, vai ficar mais, nós vamos ter mais banda, mais capacidade de tráfego de dados ainda. Em compensação, o custo do chipset, do rádio, da parte do hardware, do dispositivo, ele é muito menor com relação às outras tecnologias. O custo de assinatura dos serviços de dados. Zigbee não tem, porque Zigbee, via de regra, ele não tem uma operadora que te forneça os dados, mas no caso da LPWAN e no caso das redes de telefonia celular, o custo também é extremamente menor, da ordem de 10 vezes quase menor do que o custo de dados que você usa aí no menor dos casos. Tá? O número de base stations, o número de antenas que vai receber o sinal desse dado, ele é muito menor também, por conta da capacidade de alcance maior. Tá? Em compensação, nós temos aqui a latência muito menor. Ou seja, você envia um dado, ele demora mais para chegar no destino. Por quê? Porque eu tenho baixas frequências, a largura de banda é menor. Eu não posso ficar transmitindo dados por muito tempo, porque senão eu aumento o meu consumo de energia. Tem uma série de elementos nesse contexto que fazem com que a latência seja maior. Eu envio o dado, ele demora mais tempo para ter o retorno, isso é intrínseco desse sistema. Por conta aqui do alcance maior, né, a gente tem número menor de base stations, em consequência, uma cobertura geográfica maior. E uma característica muito importante do LoRaWAN é a sua capacidade de penetração. Nós fizemos alguns testes aqui em São Paulo, num hotel, na região da Avenida Paulista, onde tem lá uma imensa poluição de radiofrequência, por conta do número de emissoras e número de antenas que tem naquela região. Nós colocamos um gateway no 4º andar de um prédio,
E nós fomos o 15º ao segundo subsolo, sem perder um dado sequer. Porque ele tem uma capacidade de penetração. Desculpa. E ali nós estamos falando de lajes de concreto e de armação de ferro, etc., né, que fazem com que você tenha muita interferência e barreira ao sinal de rádio, né? Então, o poder de penetração é muito grande. Com relação à modulação LoRa, especificamente, nós temos aqui, como eu falei para vocês, a Centec é a empresa que fez o desenvolvimento da tecnologia. É uma tecnologia chamada de Spread Spectrum. Na realidade, ela se chama Chirp FM. E ela é baseada no Spread Spectrum, que é o correspondente aqui, é o espalhamento espectral, né? Tem alta sensibilidade de recepção, alcance de longas distâncias, baixo consumo de energia. Essa modulação, ela se dá... Dá licença um pouquinho, pessoal. Eu vou ter que parar um pouquinho meu microfone aqui. Vou pegar um pouquinho de água. Voltando aqui, pessoal, me desculpa. Esse tipo de modulação, a portadora, normalmente numa modulação de radiofrequência, a portadora ela permanece fixa. No caso do LoRa, a portadora também se movimenta dentro de uma faixa de frequência que define essa plataforma. Ou seja, você tem a portadora se movimentando dentro de um range de frequências. E isso caracteriza o spread spectrum. O que acontece aqui é que dentro desta banda de frequência, a informação ela é repetida várias vezes. Então você transmite, dá um deslocamento de frequência, transmite de novo, dá outro deslocamento e faz isso várias vezes. Nós vamos ver de que forma isso acontece, tá? O Chirp FM, o que é o Chirp FM? O sinal modulado, ele também sofre uma variação. Ou seja, ele tem o que a gente chama de chirp up e o chirp down. O chirp up é um sinal que vai de uma baixa frequência para uma alta frequência. Dentro de um intervalo de tempo pré-determinado, ele tem um sinal de sincronismo, tudo direitinho. Porém, isso aqui é o equivalente ao nível lógico 1. Ou seja, eu estou saindo de um nível 0 e indo para 1, de uma baixa para uma alta frequência. O chirp down é o equivalente ao nível lógico 0. Ou seja, eu estou saindo de um nível 0, de 1, e estou indo para o nível 0. Então, por que isso foi feito dessa forma? Em sistemas de radiofrequência, quanto mais dinâmico for o sinal, mais estável a transmissão se dá. Então, se você já tem uma portadora que age de forma dinâmica, um sinal modulado também dinâmico, você gera um processo oscilatório o tempo todo. Então, isso faz com que o sinal de radiofrequência se propague com uma maior estabilidade. Tá? Então, essa é uma das dicas, um dos truques utilizados pelo LoRa, que faz com que ele consiga chegar a longas distâncias. É o processo de modulação. A outra coisa é, a portadora também se movimenta, e a cada vez que ele dá um passo, um step de frequência aqui, eu faço uma transmissão. Eu posso ou não fazer uma transmissão. Então, você imagina que eu tenho um ruído nessa região. Quando eu me afasto para cá, eu envio esse sinal, ele se desviou daquela região em que eu tinha um ruído. Então, eu consigo também transmitir em várias frequências a mesma informação. A chance de eu fugir de possíveis ruídos começa a aumentar. Então, eu tenho dois truques. Um deles é a portadora que se movimenta. São 3 truques já. A portadora que se movimenta. O envio de informações a cada step da movimentação dessa portadora. Eu tenho os níveis lógicos relativos aqui, que é o chirp up e o chirp down, que são dinâmicos. Eles também são modulados, tá? Ele não é um valor fixo, que também gera uma estabilidade.
E eu tenho alguns outros parâmetros, que são o spreading factor, que é um número, é um parâmetro que define a quantas vezes eu vou transmitir a mesma informação num dado envio. Eu fiz uma transmissão, eu repito a informação dentro daquela plataforma que eu mostrei para vocês, um certo número de vezes. E o quantas vezes eu vou transmitir tem um fator que se chama spreading factor, que permite que eu faça essa configuração do dispositivo, por exemplo. Nós temos a largura de banda, que é a largura de banda deste patamar que nós estamos vendo aqui, ó, desse platô. Essa largura de banda ela pode ser configurada em 125, 250 e 500 kHz. Tá? Então, assim, para um dado spreading factor, quanto mais estreito for essa banda, mais sensibilidade eu tenho. É claro, eu tenho o meu filtro ele é mais justo, né? Porém, em determinadas circunstâncias, eu estou com muito ruído, etc., aí eu começo a aumentar a largura dessa banda, tá? Aí, o que acontece nisso? Ocorre um incremento de airtime também, né? Porque eu mando uma informação, o rádio fica ligado e eu tenho que percorrer uma banda maior ou menor, tá certo? Existe um outro parâmetro, que é esse Forward Error Correction e o Code Rate. Dois parâmetros aqui. O Code Rate, o que ele faz? Eu pego um nível lógico zero, que é aquele chip down, por exemplo, e cada vez que eu vou enviar um código desse, eu repito esse mesmo código várias vezes. Então, assim, eu quero enviar a informação 101. Eu vou fazer 111000111, ou seja, eu repito a mesma informação. E por um processo estatístico lá no receptor, eu verifico qual foi a maior ocorrência. Ah, eu tive mais ocorrência de 1, depois de 0 e depois de 1. Beleza, então o sinal é 101. Tá? Um outro, e aí eu chamo de algoritmo, é esse Forward Error Correction, que é um processo pelo qual eu consigo receber aqueles parâmetros. Cada vez que eu faço um envio, eu faço um envio da mensagem, que o spreading factor define, né, quantas vezes eu vou enviar a mesma mensagem, eu consigo receber pacotes corrompidos em pontos diferentes, e com a recomposição desses pacotes corrompidos, eu consigo compor um pacote bom. Então, eu tenho lá a portadora que se movimenta, eu tenho o envio várias vezes da mesma informação, eu tenho a modulação que é sempre dinâmica, eu tenho larguras de bandas daquele platô configurável, eu tenho a capacidade de dizer quantas vezes eu quero enviar o mesmo símbolo, 0 ou 1, e eu tenho uma capacidade de recompor pacotes corrompidos. Isso dá para o LoRa a capacidade de chegar mais longe. Não é que ele chega mais longe, é que a quantidade de algoritmos envolvidos no processo de transmissão faz com que, mesmo que eu receba uma informação corrompida lá do outro lado, eu tenha condições de recompô-la. Isso me dá, é óbvio, um alcance na prática, isso me gera um alcance maior. Então, esse foi a grande sacada. Existem alguns outros truques, mas são truques muito mais intrínsecos e que o LoRaWAN não trata. Esses são parâmetros que você configura no dispositivo através do LoRaWAN. Existem alguns outros que são intrínsecos, que o LoRaWAN define aqueles valores e eles são fixos, mas que também ajudam na questão de distância e de consumo de energia, tá, pessoal? Esse gráfico aqui, ele mostra essas informações que eu passei para vocês, de data rate, spreading factor, bandwidth, e, obviamente, o bit rate, né, que está diretamente associado à taxa de dados enviados aí, com relação à distância. Ou seja, para mim chegar mais distante, eu tenho que ter o spreading factor maior possível, uma largura de banda mais estreita, porque eu consigo filtrar melhor o sinal,
O data rate 0, esse número aqui, a gente olhando lá na especificação do LoRaWAN, a gente consegue saber que quando você tem data rate 0, você tem mais vezes repetidos o mesmo parâmetro. E, consequência, você tem a taxa de dados menor, né? Ou seja, eu tenho mais vezes a mesma informação, portanto, eu tenho menos dados enviados num determinado período de tempo. Essa é a configuração de LoRa. Uma informação importante. Aqui no Brasil, o LoRa ele roda numa banda de frequências que a gente chama de ISM, Industrial, Scientific and Medical. É uma área que deveria ser exclusiva para industrial, médico e científico. Mas nós vamos ver daqui a pouco que existe uma faixa dessa banda que vai de 902 a 928 MHz, tá? A gente fala 915 porque é o centro dessa faixa, tá? Então, aqui no Brasil, o LoRa roda em 915. Na Europa, essa frequência é de 868. Então, eles deslocam por questões legais, questões de norma, de uso das faixas de frequência. Isso quem determina aqui no Brasil é a Anatel, tá? Então, a configuração para maior alcance é o data rate 0, com a modulação LoRa, spreading factor 10, bandwidth de 125, code rate de 4/5. Isso aqui tem um significado que aqueles que tiverem mais interesse em conhecer, é só entrar no LoRa Alliance, pegar a especificação do LoRa, você consegue ver isso aqui em detalhes, tá? O bitrate é de 976 bits por segundo. O payload máximo são de 11 bytes apenas. Ou seja, para você conseguir chegar mais longe, eu só posso mandar, no máximo, 11 bytes. Uma temperatura, uma umidade, uma posição, e olha lá. E o tempo de ar para esta configuração é de 371 milissegundos. Ou seja, o rádio fica ligado por 371 milissegundos enviando uma informação. Para a melhor taxa de bits, ou seja, para que eu consiga enviar a informação mais rápido, eu tenho o bitrate de 12.500, o máximo pacote é de 242 bytes, a configuração do LoRa é essa, data rate 4, spreading factor 8, bandwidth de 500 kHz e o code rate de 4/5. Neste caso, o airtime é de 175 milissegundos apenas, tá, pessoal? Isso aqui é só uma observação para vocês verem que existem, de acordo com a configuração que você coloca dos parâmetros do LoRa, você pode chegar mais distante, você pode economizar mais energia. Nesse caso aqui, por exemplo, eu economizo mais energia. Eu fico com o rádio ligado só por 175, é praticamente metade do tempo no ar, né? Eu envio os dados a taxas mais rápidas, eu posso mandar mais dados num tempo muito menor. Então, eu consigo, dessa forma, além de ter uma transmissão mais rápida, economizar mais energia. Então, aí tem todo um balanço desses parâmetros para você chegar na determinada condição que você precisa para o seu dispositivo. Existe no LoRa um parâmetro que se chama Adaptative Data Rate. O LoRaWAN, que é o protocolo, ele pode gerenciar de forma automática a taxa de dados e a potência de saída do rádio de cada dispositivo. Para quê? Para otimizar as taxas de transmissão, ou seja, eu vou transmitir mais rápido, economizar mais bateria, ou eu vou maximizar a minha capacidade de uso da rede. Eu quero chegar mais longe, então eu vou, dessa forma, gastar um pouco mais de energia, mas eu vou ter longas distâncias. Para isso, você pode configurar o teu dispositivo para que ele use de forma autônoma o Network Server, que é aquele software que gerencia a rede, de acordo com a configuração que ele tem para o teu dispositivo, ele pode mandar uma informação para o teu dispositivo dizendo assim, baixa a potência, aumenta a potência, aumenta a sua taxa de dados, reconfigura o seu spreading factor aí para chegar mais longe ou para mandar o dado mais rápido. E isso tudo é feito de modo automático. Isso quem determina é o Adaptative Data Rate, tá? O LoRa, ele é baseado em canais. Você tem 64 canais de uplink
Ou seja, toda vez que um dispositivo quer mandar uma informação do dispositivo para a rede, você tem 64 canais. E ele escolhe um desses canais de forma aleatória e manda o dado. E 8 canais de downlink, tá? E existem aí alguns canais, existem 8 canais que são canais de controle que são distribuídos em toda essa faixa, mas o que importa para a gente é que nós temos 64 de upstream e 8 de downstream. Como eu falei para vocês, esse aqui é o padrão americano, tá? Onde eu tenho os 64 canais de uplink aqui e os 8 canais de downlink nessa faixa de frequência aqui. Então, de 902 até 915 MHz, eu tenho os canais de uplink. De 922,5 até 928, eu tenho os 8 canais de downlink. Acontece que aqui no Brasil, de 907,5 até 915 MHz, nós temos uma área proibida. A Anatel cedeu essa área para uso privado. Então, o que aconteceria se nós utilizássemos aqui no Brasil o padrão americano? Nós teríamos praticamente 60% do número de canais aqui, ó, perdidos. Nós não poderíamos usar essa faixa. A mesma coisa, porque para cada 8 canais de uplink, eu tenho um de downlink correspondente. Por isso que eu tenho 64 aqui e 8 aqui. Então, eu perderia também 5 canais de downlink. Qual foi a solução adotada? Nós poderíamos ter duas soluções. Ou pegar esses 8 canais e jogar daqui para cá, e pegar esses 64 canais e jogar daqui para cá, estaria resolvido. Nós fizemos um X aqui e resolveria a questão. Portanto, porém, a LoRa Alliance já havia definido um padrão desse tipo aqui para a Austrália. Então, quando o Brasil entrou no advento do LoRa, já existia um padrão australiano, porque lá na Austrália eles só rodam de 915 e 928. Então, eles já tinham criado um padrão e nós utilizamos aqui no Brasil o mesmo padrão australiano. Ou seja, para os 8 canais mais baixos, nós temos um desses aqui, para mais 8, mais um, e assim por diante. Eles são sobrepostos, porém você nunca utiliza os canais simultaneamente, porque os gateways normalmente são gateways de 8 ou 16 canais. Então, quando eu estou usando os canais de uplink aqui de cima, eu uso um de baixo, e assim por diante. Eu consigo fazer com que os canais de uplink e downlink nunca se sobreponham. Tá? Então, esse é o padrão utilizado aqui no Brasil. Para o LoRaWAN, existem 3 classes de dispositivos. Classe A, que é caracterizado por baixo consumo, para ser alimentado por bateria e alta latência. O clássico hidrômetro, tá? Eu tenho que ter baixo consumo, alimentado por bateria, e eu vou mandar dado no máximo 2 vezes por dia, 1 vez por dia, já está mais do que suficiente. Com essa taxa de envio, eu tenho 30 vezes mais do que a que o senhorzinho passa lá para ler. Então, este aqui é o clássico. Como é que acontece isso? Você faz o envio de transmissão de dados e o dispositivo abre 2 janelas de recepção. Ele só recebe dados nessas 2 janelas de recepção. Se ele não recebeu nada aqui, a rede não consegue mandar mais nada para ele. Ou seja, ele só recebe dados da rede quando ele inicia uma transmissão. Então, se lá no hidrômetro eu tiver que mandar desligar, porque o cidadão não pagou a conta, só quando ele enviar a informação é que eu vou devolver alguma coisa para ele. Bom, esse é o classe A. Classe B, ele já é de médio consumo. Também tem baixa latência no envio e recebimento de dados. Porém, esse cara acorda de períodos em períodos, que a gente chama de beacon period, ou seja, ele acorda, e esse beacon period está sincronizado entre o dispositivo e o gateway, ou seja, o gateway gera um beacon period para ele acorda, verifica se tem alguma informação para ele, se não, ele transmite, abre as 2 janelas e volta a dormir. Então, ele acorda, dorme por um período pré-definido, pode ser cada 15 minutos, a cada meia hora, etc. Tá? E existe o classe C, e esse sim é de alto consumo, não tem latência nenhuma, nem no envio, nem recebimento de dados, ou seja, ele transmite dado quando tem que transmitir, e o rádio fica ligado eternamente, ou seja, ele liga o rádio para ficar ouvindo a rede o tempo todo.
Esse aqui é o clássico medidor de energia elétrica, né? Que eu tenho energia abundante, eu só vou usar a bateria caso acabe a energia do meu sistema. Então, eu posso ficar enviando dados com a frequência e recebendo dados na frequência que eu quiser. Uma máquina, um equipamento que tem uma fonte de alimentação própria. A ativação dos end devices. Para que o end device possa se comunicar na rede, é necessário que ele seja ativado, da mesma forma que o teu telefone celular. Para isso, eu preciso de 3 informações. O device address, que é o endereço dele, o network session key e o application session key. São 2 chaves de criptografia. O LoRa ele tem 2 chaves de criptografia, daqui a pouquinho nós vamos ver como isso funciona, tá? E aí existem 2 formas de ativação do end device. Existe o que a gente chama de over-the-air activation e activation by personalization. O by personalization, essas 2 chaves de criptografia e o device address, eles já vão gravados dentro do dispositivo. É como se a gente estivesse falando de um IP fixo na rede IP, tá? E aqui no over-the-air, ele tem um identificador único, que é o equivalente ao MAC address, tá? E na hora que o dispositivo pede para se logar numa rede, ele faz uma troca de informações e ele recebe da rede, de uma forma, através de algoritmos de criptografia, algoritmos de autenticação, ele recebe o device address e as chaves da rede. É a rede quem dá para o dispositivo essas 3 informações. No caso do AVP, não, ele é fixo, ele tenta se registrar. Se ele tiver cadastrado na rede, ele é registrado e ponto final. No caso do OTA, além de ele estar registrado, existe uma troca de informações durante o processo de ativação, tá? Então lá, o end device envia o que ele chama de um join request para o application server, no caso do OTA, né? Um endereço único global do device, que é aquele que eu falei que é o equivalente ao MAC address, que cada dispositivo tem que ter esse número e identificador um diferente do outro, ele manda esse número, ele diz em qual aplicação ele vai se cadastrar e aí e a chave de autenticação. E o device recebe o accept ou o reject, caso ele não possa ser autenticado naquela rede, e a rede vai falar, você não pode. Mas caso ele possa ser registrado, ele autentica esse accept, descriptografa esse join accept, e ele deriva o device address e as 2 chaves de criptografia, tá? No caso do ABP, esses caras já são gravados, ele simplesmente envia a solicitação de joining e recebe um ok ou não da rede. Simples assim, tá? Isso aqui é uma representação daquela topologia que nós vimos lá atrás, que nós temos o end device, o gateway, o network server e o application server. O end device, ele se comunica com o gateway sempre através desse sub-gigahertz, que é o 915 MHz aqui no caso do Brasil, e é sempre através de radiofrequência. Do gateway para cima, eu tenho IP. Porém, o meio físico pode ser qualquer um. Pode ser radiofrequência, pode ser cabo, pode ser um roteador de celular, pode ser qualquer meio, desde trafegue IP, entre o gateway e o network server, e do network server para o application server também. O network server e o application server, eles podem estar fisicamente no mesmo servidor físico, lá, na mesma base, no mesmo hardware de servidor, tá? E hoje já existem, inclusive, gateways com um mini network server integrado. Eu tenho esta camada do network server integrada dentro de um gateway. E aí o gateway fala direto com a aplicação, tá? Isso é novidade, isso é coisa de muito pouco tempo no mercado. Isso aqui é um diagrama de fluxo lógico, tá? Onde eu tenho o device mandando uma informação para a aplicação, que vai mostrar lá no mapa, que vai mostrar no dashboard, um reloginho, etc. Então, o dado que foi capturado pelo dispositivo, ele sofre uma criptografia através da chave que a gente chama de Application Session Key. Então, só quem conhece essa chave é o dispositivo e a camada de aplicação. Todo este pacote ele sofre uma nova criptografia, ou seja, ele tem 2 criptografias, uma em cima da outra,
Por quê? Porque existem informações que o Network Server vai utilizar e que não interessam para a aplicação. Então, estes 2 pacotes de dados são recriptografados e aí o dispositivo manda a informação. O Network Server, ao receber essa informação, ele descriptografa o primeiro pacote, que é a chave que ele conhece, que é o Network Session Key, tira as informações que é pertinente a ele e repassa o pacote de dados ainda criptografado para a aplicação que criptografa e usa. Então, nós temos 2 níveis de criptografia no LoRa, que é um daqueles elementos que definem o que é um LPWAN, tá? Aqui eu vou dar um exemplo. Existem 2 tipos de mensagem, sem confirmação e com confirmação. E existe a necessidade de eu simplesmente mandar informação para a aplicação e mais nada, ou eu receber uma informação da aplicação. Então eu vou exemplificar, fazer 3 exemplos para vocês, 2 delas mostrando com e sem confirmação, e uma quando eu preciso enviar dados da aplicação para o device. Então, a mensagem sem confirmação. Eu tenho o dispositivo, ele manda uma informação, o gateway captura essa informação, o gateway repassa essa informação para o network server, que direciona para a aplicação correspondente. Então, ele saiu aqui do reloginho e vai cair na aplicação do reloginho. Chegou lá, ponto final, terminou aqui. Ou seja, é o caso do hidrômetro. Eu pego a informação e mando lá uma vez por dia. Se esta informação não chegar, não tem problema, amanhã chega. Então, se eu perder um ou outro dado, não é importante. Então, você usa a mensagem sem confirmação quando não é mandatório que você tenha o dado recebido a todo momento lá no seu servidor. Tá? Aí você tem a mensagem com confirmação, ou seja, eu tenho uma mensagem que eu quero enviar, pegou fogo na floresta. Eu quero enviar a informação e eu quero ter certeza que essa informação chegou lá no servidor. Então, eu mando a informação. Neste caso, eu estou exemplificando aqui aquela questão do Adaptative Data Rate também. Então, eu mandei uma informação, 2 gateways receberam essa informação. Os 2 gateways enviam essa informação para o Network Server, e o Network Server tem condições de saber que essas 2 mensagens vieram do mesmo dispositivo, tá? E ela é a mesma mensagem, porque existe no dispositivo um contador sequencial que cada vez que ele manda uma mensagem, ele incrementa esse contador. Então, a mensagem chegou por 2 caminhos diferentes, mas ela é do mesmo dispositivo e está com o mesmo contador, então ela é a mesma mensagem. O Network Server sabe, despreza uma delas, porque ela é a mesma, e manda a informação para o Application Server. O Application Server precisa devolver uma informação dizendo que ele recebeu, que é um acknowledge, ou seja, ele vai devolver a informação para o Network Server, que vai repassar para o Gateway. E ele está repassando para esse Gateway aqui, não para o de baixo. Por quê? Porque o Network Server identificou que este aqui é o Gateway que recebeu informação desse sinal com maior nível de potência. Então, eu vou devolver por ele. E aqui, nessa mensagem devolvida, eu estou dizendo assim, olha, recebi a sua informação. Lá, a aplicação recebeu a sua informação. Porque é importante aqui, ó, que quem recebeu a informação foi a aplicação. Então, aqui, eu estou dizendo para o device, recebi a sua informação. Se eu estiver trabalhando com o Adaptative Data Rate, neste momento, eu recebo aqui uma informação para o dispositivo junto, no mesmo pacote de dados, dizendo para ele, olha, baixa a sua potência, porque 2 gateways receberam a tua informação, e eu não preciso. Então, imagina que eu configurei o dispositivo para ele economizar energia. Nesse momento, a rede diz para ele, baixa a potência. E ele vai lá e baixa a potência. E tenta transmitir. Se na próxima vez ele tentou transmitir e não recebeu a resposta, ele tenta aumentar a potência de novo. Então, esse é um processo contínuo, tá? É por isso que se chama adaptativo. Ele fica o tempo todo se adaptando. Caso os parâmetros sejam configurados para trabalhar de forma fixa, ele vai trabalhar sempre daquela forma, tá?
E aí termina a informação. Agora nós vamos aqui para o classe A, que é aquele dispositivo que só recebe dado da rede quando ele manda alguma informação. Como é que eu mando dado para esse cara? Eu tenho dado para ser, o dispositivo está lá dormindo, está lá quietinho, aconteceu um evento qualquer, subiu a temperatura, apareceu fumaça lá na floresta, eu tenho que mandar a informação. Ele acorda e manda a informação. Essa informação chega no dispositivo. Percebam, eu tinha um dado aqui. Vamos falar do hidrômetro. Meu hidrômetro está lá quietinho, dormindo. Eu preciso mandar a informação para a companhia de águas e esgoto. Só que o cara não pagou a conta. Eu tenho que mandar uma informação para desligar o registro do cara. Então ele mandou a informação, foi para o Network Server. Este dado que estava aqui, ó, agora vai voltar na forma de um dado, tá vendo? E chegou no dispositivo. E aí acabou a transmissão. Vamos imaginar que esta mensagem fosse uma mensagem com confirmação. O próprio recebimento do dado, eu não preciso, nesse momento, receber um acknowledge, como neste caso aqui. Porque aqui o próprio recebimento do dado já me serve como acknowledge. Porque se eu só recebo dados da rede quando eu mando alguma coisa, e eu mandei uma informação e estou recebendo o dado, ele veio no lugar do acknowledge. Eu interpreto este dado também como acknowledge no caso de uma mensagem com confirmação. Tá bom, pessoal? E aí o processo se termina. Estamos terminando, tá? Pessoal, me sinaliza aí como é que nós estamos de tempo aí. Eu estou falando aqui, eu acho que eu me empolguei demais. Alguém pode me dar uma sinalizada aí como é que está o tempo? A gente está com 1h30. O doutor pode continuar, talvez. Acho que ninguém. Enfim, se acertar no final, bom. Mas pode Eu passei já meia hora, foi isso? um pouquinho. Ai. Então vamos lá que vai ser rápido agora. O conteúdo está muito bom. Tá bom, beleza. Vamos lá. É rápido agora. Nós vamos voltar a essa topologia, onde a gente tem End Devices, Gateways, Network Server e Application Server. Nós vamos falar um pouquinho de cada uma dessas camadas, tá? E aqui nós estamos falando de um modem, por exemplo, de um hardware que implementa o LoRaWAN. Nós temos um microcontrolador que você tem lá os I/Os com LED, status, entradas e saídas digitais, analógicas, etc. Nós temos um end device, como é que é? Eu me esqueci o que é, mas é Unique Identifier. Ele é um número de 64 bits que vem dentro de uma memóriazinha que identifica este chip exclusivamente. É como se fosse o MAC address dele, tá? É uma memória de endereço único. Um cristal para fazer base de tempo, e eu tenho aqui o rádio LoRa, tá? Que tem as antenas, etc. Nós temos uma camada de system que atua direto nesta camada de I/Os e leituras de dados e coisas do sistema do microcontrolador. Nós temos uma camada de interface que é o Radio Command Interface, que comunica diretamente com o rádio. E aqui eu posso, usando esta camada, eu posso fazer um dispositivo falar direto com o outro. E aí eu tenho uma outra camada que é o protocolo LoRaWAN. Quando eu quero utilizar uma rede LoRaWAN, eu simplesmente utilizo essa camada, e essa camada de protocolo ela vai me interfacear com o rádio, ela vai interfacear com todo o protocolo LoRaWAN. Isso é basicamente o esquemático aí de um dispositivo LoRa, tá? E aqui você põe seus sensores, etc. Você tem aí um controle de energia, alimentação, etc. Tá? Fonte de alimentação, bateria, etc. Isso aqui é um gateway. Esse é um gateway de LoRa. Olha o tamanho disso. Isso aqui é uma antena da Sky, ó. Isso aqui eu instalei esse gateway em cima da minha casa, tá? Então, comparado com uma antena de Sky, o gateway de LoRa ele é muito menor. Isso aqui deve ter uns 30 centímetros de altura por uns 20 de largura aqui, por uns 8 de altura, tá? Essa antena aqui também deve ter uns 35 centímetros de altura. Então, isso é o gateway.
Por isso o custo é muito baixo, né? A gente tem lá o rádio baixo custo, o gateway ele é de baixo custo, e uma antena dessa aqui, eu já cheguei a pegar 8,5 km com um gatewayzinho desse, tá, pessoal? Nós temos lá o Network Server, que é um software, que nesse caso está representado por um software de um parceiro nosso, que se chama ProIoT, onde você tem lá a definição das organizações, de empresas, dos dispositivos, dos gateways, ou seja, você gerencia toda a tua rede através de uma camada que a gente chama de Network Server. Tá? Isso aqui também é uma camada onde você tem lá seus dispositivos sendo gerenciados, você dá o device UI de cada um deles, você faz o cadastro desse dispositivo aqui no Network Server. E você tem uma interface, que é a interface de aplicação. Isso aqui seria o equivalente ao Application Server, onde nós temos aqui um rastreadorzinho de gato, de cachorro, que me dá a localização geográfica, me dá o histórico de por onde esse cachorrinho, esse gato andou, e eu tenho aqui ele plotado no mapa exatamente essa posição desse gato, desse cachorrinho. Eu tenho lá o tipo de mensagem que foi enviada, se foi uma mensagem de alerta, se foi uma mensagem porque ele se movimentou demais, e aqui eu tenho a tensão da bateria, e eu consigo monitorar a vida da bateria desse dispositivo. Eu preciso recarregar. Quando a bateria estiver chegando num nível crítico, o próprio dashboard aqui é capaz de enviar um e-mail para o usuário, de mandar uma mensagem para o celular, o SMS, etc. Tá? Então, esses são os 4 níveis: o nível de device, o nível do gateway, o nível do network server e a camada de aplicação. Isso aqui são alguns cases que a gente teve de benchmark do LoRa. Isso aqui foi feito lá na região do oeste dos Estados Unidos, na região ali de Califórnia. Então, foi conseguido aqui mais de 30 milhas na comunicação LoRa, que é onde estava esse dispositivo, até onde ele recebeu a informação aqui, mais de 30 milhas, tá, pessoal? Isso aqui foi um estudo feito também lá nos Estados Unidos, com um raio muito conservador de 1 milha para cada gateway. Então, 7 gateways cobriria toda a região baixa aqui da ilha de Manhattan, que é lá onde tem Nova York. Né? Então, 7 gateways, a princípio, cobririam Nova York inteiro. É óbvio que você tem zonas de sombra por causa de prédios, etc, etc, etc. E aí você tem que botar gateways intermediários para cobrir uma área de sombra, mas aí é um estudo específico. Mas, em termos conceituais, 7 gateways seriam suficientes para cobrir toda a área da Baixa Manhattan. Isso aqui foi um estudo que foi feito, eu participei desse projeto, foi um projeto feito com o pessoal lá da Escola de Engenharia Mauá. Aqui nós instalamos um gateway numa torre neste ponto, a 15 metros de altura estava esse gateway, e o pessoal que estava fazendo esse trabalho, era um trabalho de graduação, era numa fazenda, isso, em Goiás. Eles andaram e conseguiram toda essa área de cobertura, eles chegaram a 4,6 km de distância máxima, que foi nesse ponto aqui, tá? Esse aqui é um dispositivo que a minha empresa fabrica, que é um rastreador, ele é muito pequeno. A hora que, eu não sei se vocês conseguem ver a minha imagem também do vídeo, mas olha o tamanho desse dispositivo. É isso aqui. Muito pequeno, tá? Ele é um localizador, ele tem GPS, acelerômetro, eu posso ter um sensor de temperatura, de umidade, sensor de efeito Hall, ele se chama multisensor, tá? Com esse dispositivo, aqui em São Paulo, nós fizemos um teste. Este ponto aqui, onde está GPS 08, esse ponto azul, é onde nós estávamos com o dispositivo. A mesma informação, ou seja, quando eu apertei o botão do dispositivo, 22 gateways receberam informação espalhados pela cidade de São Paulo, tá? O mais próximo, que era esse aqui, o gateway número 18, estava a 2.259 metros. E o mais distante estava a 23,264 quilômetros, 23 quilômetros e 264 metros, tá?
Isso foi caso real, tá, pessoal? Caso real. Com um dispositivo movido a uma bateria dessa que vocês estão vendo aí, ó. Uma bateriazinha de lítio-íon de 1.100 mAh. Recarregável. Esse aqui foi um case que aconteceu na semana passada. O dispositivo estava aqui em Mogi das Cruzes, isso aqui é a região de Mogi das Cruzes, aqui no estado de São Paulo, e 6 gateways receberam. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gateways receberam a mesma informação do dispositivo. O mais próximo estava a 1.210 metros e o mais distante a 19.543 metros. Né? Isso aqui foi um passeio que eu dei em volta do quarteirão, é um GPS monitorando e mandando as informações, então a gente consegue ver que as informações são bem precisas. Tá? Isso aqui foi uma viagem feita de São Paulo até a cidade de Atibaia, aqui no estado de São Paulo. Isso aqui é a rodovia Fernão Dias, para vocês verem como está a cobertura de LoRa, tá? Aqui existem 6 ou 7 gateways cobrindo essa região, então nós andamos aqui quase 80 quilômetros, sendo coberta totalmente a região. Esses aqui são os outros dispositivos que a gente tem. Esse aqui é um rastreador que tem um botão. Eu posso pressionar o botão desse dispositivo. Isso aqui é comparado com uma moeda de R$1, o tamanho dele, tá? Ele pode ter aqui dentro um sensor de efeito Hall, sensor de luminosidade, botão, acelerômetro. Esse aqui é um sensor. A caixinha é a mesma. Essa caixa ela pode ser toda fechada, ela pode ter um botão, ela pode ter só um furinho. E aqui ele tem um sensor de temperatura e umidade. E nesse caso aqui, a caixa fechada, nós temos aqui sensores para 2 entradas analógicas e digital, porque aqui embaixo ele tem um conectorzinho. Deixa eu mostrar um para vocês. Ele tem um conector USB, que eu consigo plugar um carregador, esses carregadores de celular, e ele recarrega a bateria do dispositivo. Tá? Esse aqui especificamente, que eu estou mostrando para vocês na câmera, ele é um dispositivo que se chama Time of Flight. Ele emite um laser invisível, que mede distâncias de até 4 metros. Então, ele emite ele chama sensor fotônico, ele emite um fóton, esse fóton reflete numa superfície e volta para o dispositivo, ele tem 2, um emissor e um receptor. E aí a gente tem uma série de dispositivos muito pequenos, com desempenho muito... Esse aqui é o hidrômetro, ele tem um sensor aqui, que mede as voltas desse ponteirinho vermelho, cada volta é 1 litro consumido, e esse dispositivo ele vai conectado, o hidrômetro conectado no device aqui embaixo. Esse aqui é um sistema medindo, esse sistema fotônico que eu mostrei para vocês. Ele está em cima da minha mesa, medindo da mesa ao teto 1,90 m, e aqui a gente monitora o consumo da bateria. Esse aqui é um sensor de temperatura e umidade, onde eu tenho lá marcando 26 graus, 68%, a bateria está com 4,061 volts, eu consigo ver a descarga da bateria, eu consigo fazer gráficos, essa é a camada de aplicação, tá, pessoal? A variação de temperatura ao longo do dia, dos dias, né? E aqui a umidade. Então a gente consegue fazer tudo isso. Esse aqui é um medidor de tensões e correntes, ele é um monitor de tensão e corrente trifásico, que eu consigo ter essas informações, tensão e corrente na fase 1, tensão e corrente na fase 2, tensão e corrente na fase 3. Então eu mostrei para vocês todo de ponta a ponta, desde o dispositivo até a camada de aplicação, e agora eu quero mostrar para vocês, por último, aquele slide que eu falei do quão disruptivo essas tecnologias de LPWAN são e o que elas permitem fazer. Eu acho que alguns de vocês já conseguiram identificar o que é isso. Isso é uma ratoeira. Tá? Depois eu mostro ela com detalhes para vocês. É uma ratoeira que foi desenvolvida para monitoração de pegar roedores em silos, armazéns, porque é muito, muito pior você pegar um roedor e ele se decompor e gerar uma série de outros problemas do que você não pegar ele. Então, assim, o pegar e enviar a informação o mais rápido possível é extremamente importante. Então, isso
Aqui debaixo desse módulo existe uma plaquinha de circuito impresso, com rádio, etc. Aqui tem uma microchave, mostrando aqui na tela para vocês. Tem uma micro switch aqui, que fecha quando eu armo a ratoeira. Armou a ratoeira, ela fecha. Aqui tem uma outra micro switch, e quando eu simplesmente desarmo, ela não fecha. Mas se eu desarmar com alguma coisa aqui, ó, aí ela fecha. Então eu sei se ela está armada, se ela está desarmada com alguém pego ou não, se ela simplesmente desarmou e o bicho sumiu. Então, para mostrar para vocês o quão disruptivos são essas tecnologias, o que ela permite a gente fazer. E aí, pessoal, a imaginação é o limite. Peço desculpas a vocês por ter avançado no tempo, eu me empolguei e acabei avançando demais. Agradeço demais à Universidade Federal do Rio Grande do Sul por ter permitido bater um papo assim com vocês, e me coloco à disposição. Eu não sei se nós vamos ter tempo para perguntas ou não, mas, pessoal, muito obrigado. Eu vou parar de compartilhar minha tela aqui, e agradeço demais, e fico à disposição aí. Vocês podem depois divulgar meu e-mail, sem problema nenhum, tá? Se alguém precisar entrar em contato, estamos à disposição. Tá bem. Muito obrigado, Newton. Foi uma excelente palestra. Eu acho que é uma tecnologia muito legal e é um prato cheio para nós, engenheiros. Não tem limites, né, para as aplicações. E as oportunidades... A gente tem algumas perguntas. Desculpa, pode... As oportunidades que se apresentam para vocês, engenheiros novos, que conseguirem entender essa tecnologia e o potencial que nós temos aqui no Brasil é enorme, enorme. Então, eu acho que essa é a dica que fica. Aproveitem bastante aí. E vamos lá, se tiver pergunta, estou à disposição. Tá, a gente tem algumas perguntas. Primeiro, uma pergunta minha. Com o crescimento e a adoção cada vez maior do IoT, acredito que a demanda por sensores miniaturáveis cresça proporcionalmente. Sim. Você acredita que a indústria brasileira de sensores dará conta dessa demanda? Sem dúvida nenhuma. Absoluta. Isso aqui é um sensor de gás. Um sensor de detecção de gás. Esse aqui é o sensor de temperatura e umidade. Essa plaquinha aqui. Os componentes eletrônicos... Essa é uma placa de um sensor. Olha o tamanho disso. E aqui tem bateria, tem rádio. E, existem tecnologias novas, e este módulo que você está vendo aqui, ele vai ser substituído, e essa placa vai se tornar uma placa metade do tamanho. Então, assim, cada vez mais, você botar o sensorzinho na orelha do boi, tem que ser algo extremamente pequeno, leve, e essas tecnologias elas já estão disponíveis para a gente. Nanotecnologia, o acelerômetro, você vê o acelerômetro, ele é um componente desse tamanho aqui, ó, 2 por 2 milímetros, e ele tem, eu não sei para vocês, talvez seja interessante, depois pesquisem, quem não conhece, como é que é construído um acelerômetro. Ele é uma micromáquina, nanomáquina, que tem um sistema que faz isso aqui, ó. Então, quando o componente se movimenta, ele gera esse deslocamento, e a partir desse deslocamento você mede a diferença de potencial entre isso aqui, que funciona como um capacitor, isso tudo dentro de um chip. E isso você consegue medir aceleração com precisão. Então, assim, a tecnologia ela existe, ela está disponível. Nós não temos hoje no Brasil, infelizmente, na época que eu me formei, eu sou formado em 1986, nós tínhamos no Brasil alguns fabricantes de semicondutores. Nós tínhamos ainda meio que rudimentares, mas tinham 4 ou 5 fábricas de componentes eletrônicos no Brasil. Hoje nós não temos mais. Mas nós temos acesso à tecnologia muito fácil, que pode trazer para a gente e permitir o desenvolvimento de produtos extremamente compactos e eficientes, sem dúvida nenhuma. Certo, então. Acho que já foi respondido. Temos mais algumas perguntas. Eu acredito que a indústria brasileira dá conta, com certeza. Nós temos engenheiros extremamente capazes aqui no Brasil, e a indústria brasileira de eletrônica, ela está crescendo significativamente. Nós temos hoje
muitas empresas, startups que estão desenvolvendo sensores. Nós temos uma capacidade produtiva no Brasil em termos de montagem de placas eletrônicas que é excepcional. Eu acredito que sim, nós temos capacidade total de poder suprir esse mercado. Tá. Passando para a próxima pergunta da Júlia, qual a viabilidade de implementação de sistema de iluminação pública usando o IoT no Brasil ou Rio Grande do Sul, por exemplo? Total. Viabilidade total. Hoje nós já temos sensores que permitem identificar movimento, nós temos sensores que conseguem perceber a iluminação, nós temos sistemas que fazem a dimerização das lâmpadas, tá? Nós temos capacidade de envio de dados de uma rede de sensores instalados, como vocês viram aí, na ordem de quilômetros, tá? Um dispositivo desse tamanho enviou dados a 25, 23 quilômetros, a 19 quilômetros no fim de semana passado. Então, você instalar sensores, pequenos sensores, e atuadores, né? Você precisa aí ter o caminho contrário, você precisa, dimeriza a lâmpada, aumenta, diminui a iluminação, faça um controle eficiente de energia nesse sistema, e é completamente viável. O que falta é uma predisposição dos governos municipais a adotarem esses sistemas. Eu acho que em algumas cidades do Brasil isso já está sendo implementado. Certo. A próxima pergunta é do professor Cristiano Krug. Por que há tantos tipos de rede LPWAN e quais são as principais diferenças entre elas? Vamos lá. O que muda entre essas redes LPWAN, via de regra, é o tipo de modulação que cada um dos sistemas utiliza. Eu vou falar de dois, que são os que eu conheço bem, que é o Sigfox e o LoRa. Tá? O Sigfox ele usa um sinal extremamente estreito e que consegue, da mesma forma que o LoRa, que usa um espalhamento espectral, chegar a longas distâncias por conta das tecnologias envolvidas. Então, você tem hoje surgindo, e isso foi uma necessidade que as próprias operadoras lá de telefonia celulares sentiram, em que eu tenho uma infraestrutura montada, eu tenho rede instalada, eu tenho antenas instaladas por aí, por que não desenvolver uma tecnologia que utilize essa infraestrutura que eu tenho? E aí surgiram LTE, KTM, surgiu o NB-IoT, que são tecnologias que utilizam formas de transmissão diferentes. Não existe segredo. Eu estou transmitindo em uma dada frequência, para mim conseguir economizar energia, que é o que caracteriza as LPWANs, eu tenho que ter alguma forma de transmitir dado poucas vezes, eu tenho alguma forma de otimizar o envio desses dados. E aí, essas diferenças de uma tecnologia para outra, é que cada uma delas utilizam métodos de modulação e algoritmos diferentes de envio e recebimento das mensagens. É isso que, via de regra, é o que caracteriza cada uma delas. Em termos efetivos, né, distância, consumo de energia, elas acabam sendo muito equivalentes. No caso de ter diversas redes numa mesma região, como fica a questão da interferência? Interferência sempre existe. Tá? Radiofrequência sempre vai ter interferência, não tem como. Hoje, nós temos, por exemplo, alguns testes feitos com o LoRa, tá? E o LoRa ele tem uma melhor imunidade a ruído, porque a portadora dele também se movimenta. Né? Então, para você conseguir sincronizar um sinal direitinho é difícil. Então, nós fizemos testes, eu não sei se vocês conhecem os tal dos Jammer, se chama Jammer. Jammer é um equipamento que o pessoal usa para bloquear celular em prisões, etc. Ou seja, são esses bloqueadores de celular. O que esse sistema faz? Ele gera um sinal de alta potência e joga ruído no ar, de tal forma que você mata o sinal do celular, do GPS, ou seja, tudo aquilo que é de radiofrequência, você acaba interferindo de certa forma. Tá? Mas ele tem uma dada frequência
Esses caras, normalmente, eles oscilam, tá? Eles varrem ou eles têm vários moduladores que geram frequências, ou eles são fixos ou eles ficam oscilando. Qual que é a vantagem do LoRa quando está em sistemas desse tipo? O fato do LoRa ter a portadora que se movimenta e envia a informação, ele consegue se desviar desse. Então, assim, ele é um sistema bem imune à interferência, mas não é totalmente. E vai chegar um momento que um pacote vai se perder e ele vai retransmitir. Então, aí você tem que ter a inteligência do seu dispositivo. Ah, eu mandei uma mensagem e preciso da confirmação, não recebi, vou mandar de novo. Aí você tem técnicas de desenvolvimento do software que garantem que você não perde os dados. A interferência ela sempre vai existir, uma hora ela vai acontecer, em qualquer um dos sistemas. Porque isso é físico, não tem como. Não haveria uma maior perda de pacotes? Volta anterior? Na convolução tem uma alta densidade de redes LoRaWAN? Sim, fato. Se você tiver mais gente transmitindo no mesmo canal ao mesmo tempo, vai ter mais interferência. E aí, como é que você resolve isso? Colocando gateways em faixas diferentes, com maior número de canais, mas uma hora vai ter um limite. Isso é fato. Tanto que, se você olhar as especificações dos fabricantes de gateways, vocês vão ver que tem um limite. Um limite estimado, cada device mandando tantas mensagens por hora, por minuto, por segundo, nós vamos ter um certo número, não tem como, isso também é físico. Uma banda ela vai se sobrecarregar em um determinado momento. Tá bem. Aí uma última pergunta do Vinícius. Tu teria indicação de conteúdo para aprender mais sobre esse assunto? Cursos, livros, etc. E por onde tu indicaria começar a pesquisar? Essa tecnologia é muito nova, eu não conheço livros sobre ela ainda. Eu indicaria você dar um pulo lá no LoRa Alliance, começa por lá. Eu acho que lá você vai ver a especificação do LoRa, etc. Você vai conseguir... Lá tem uma série de fabricantes, e lá tem toda a especificação, ou seja, tudo que você precisa saber do LoRaWAN, está lá, com certeza. Também. Essas eram as perguntas. Eu gostaria de Eu tenho novo... uma pergunta. Vamos lá. Desculpa. Para implementação, assim, a gente já tem regulamentado a rede LoRa, assim, gateways funcionando, dispositivos homologados? Esse módulo, esse é um módulo da Microchip que se chama RN2903. Esse módulo é homologado pela Anatel. Eu participei pessoalmente de todo o processo de homologação desse módulo, tá? Desde o processo burocrático até ir lá acompanhar os testes, etc. A rede LoRaWAN, que tem... eu vou colocar aí no chat, depois você compartilha com o pessoal, procurar esse IoT Open Labs. Se vocês quiserem colocar aí, se alguém procura na internet, coloca o link direitinho. Esse é um link da American Tower, que é uma empresa, é uma multinacional. Ela é dona das torres, dessas torres que tem de telefonia celular, ela é dona das torres. E ela aluga o espaço para as operadoras de telefonia celular. E essa empresa está colocando gateways no Brasil inteiro. Então, me surpreendeu, eu estive em Caxias do Sul, participando da Mercopar, eu participei da feira durante os 3 dias, enviando dados de dentro da feira, 6 gateways recebiam informação dos meus dispositivos. Então, assim, Brasil, lá no IoT Open Labs, vocês conseguem entrar lá, tem um determinado link lá que vocês veem o mapa de cobertura, vocês conseguem ver o mapa da cobertura de nível nacional, tá? Está muito coberta, é regulamentada, a Anatel homologou a rede, já homologou os devices, os gateways, tudo isso está tudo bem estruturado em termos de legalização aqui no Brasil, tá? Isso tudo roda de forma legal, com a aprovação da Anatel, tá? E não então, só se eu quero contratar tá? um serviço de gateway para
rodar meus dispositivos, eu já tenho funcionando isso. Tem. Você lá pelo IoT Open Labs, você entra em contato com o pessoal da American Tower, eles vão te indicar, existem alguns distribuidores que vendem o sinal no varejo. Então, você pode, por exemplo, contratar um serviço para 3 devices, para 10 devices. Você cria lá o projeto, o seu dispositivo, conecta ele na rede através de uma conta, e esses são aqueles valores que eu falei. Se eu não me engano, vai de R$10 a R$45, R$50 por ano por dispositivo. E aí eles têm planos de um certo número de mensagens por dia, etc. Mas isso tudo está regulamentado, isso está funcionando, isso já é comercial, já está comercial há quase 2 anos esse sistema aqui no Brasil. Isso. Beleza? Então, beleza, eu gostaria de agradecer bastante a tua presença, né? Eu que agradeço. Foi muito construtiva a palestra e esperamos que, sei lá, possamos repetir a dose em algum momento. Me coloco à disposição de qualquer um de vocês. Pode compartilhar o meu e-mail, por favor, tá? Vocês têm o meu e-mail. Fico à disposição para qualquer coisa que precisarem, alguma dica, o que eu puder ajudar, eu vou ajudar. Agradeço muito ao professor Cristiano, sei que está aí nos assistindo, fez uma pergunta. Muito obrigado, professor, pela oportunidade, de coração, e espero ter atendido aí as expectativas de vocês. Tá bem. Então eu vou finalizar a transmissão agora. Obrigado, pessoal, a todos por terem acompanhado. Boa noite a todos. Obrigado. Obrigado.